vem a maior problemática de todas, recente, que é essa portaria 1382 do INSS. Por que ela é uma portaria tão problemática? Porque ela trouxe limitações às contribuições em atraso para fins de consideração como tempo de contribuição. E o que a gente já sabia, que já era aplicado, é que a contribuição em atraso, ela vai ter uma certa limitação para fins de carência, mas não para tempo de contribuição. Afinal, o segurado pagou, ele pagou a contribuição daquele mês, né? Claro, lembrando das questões de que tipo de pagamento vai precisar comprovar a atividade, né? Mas assim, sendo reconhecida, ou se for o caso de não precisar reconhecer, até então era reconhecido para tempo de contribuição. E aí, para carência, que tinha que analisar se sim ou não. E agora, essa portaria veio e caiu por terra para alguns benefícios. Então, o que essa portaria trouxe? Que os recolhimentos em atraso feitos a partir de 1º de julho de 2020 não serão considerados para as regras de direito adquirido, pedágio de 50% e pedágio de 100%. E por que isso é um grande problema? Porque muitos segurados, com a reforma da Previdência, justamente pelo fato da reforma trazer uma idade mínima para a maioria das regras, muitos segurados acabaram optando, às vezes, por fazer o pagamento, né? Indenizar um período específico que trabalhou, mas não contribuiu, para conseguir já se aposentar, porque aquele era o melhor caminho. E agora, essa possibilidade, o INSS vetou, né? Então, assim, não vai mais poder fazer isso, porque se fizer, não vai ser considerado. Então, para a gente analisar o tempo que o segurado tinha até a data da reforma da Previdência, né? Então, que o homem ou a mulher tinham, não pode ser considerado as contribuições em atraso pagas a partir dessa data. E por que a gente tem o direito adquirido e a regra do pedágio de 50% e de 100%? Porque essas duas regras em específico da nossa reforma, elas levam em consideração quanto tempo o segurado tinha na data da reforma da Previdência. Então, já que a ideia é que essas contribuições em atraso não sejam considerados para as regras anteriores, que seria a aposentadoria por tempo de contribuição, também deixam de ser consideradas para aumentar o tempo anterior à reforma, porque isso impacta diretamente no tempo necessário para essas aposentadorias do pedágio. Além disso, foi reafirmado, né, o entendimento que já é aplicado com relação à carência, reconhecimento de carência em contribuição paga em atraso. Então, a contribuição em atraso, se não tiver ocorrido um pagamento anterior em dia e tiver perdido a qualidade de segurado, as contribuições em atraso não contarão para carência, contarão apenas para tempo. Mas, novamente, isso já é algo que era aplicado. E aí a gente tem também uma alteração, até mesmo com relação aos benefícios não programáveis, né? Então a gente tem no regime geral os benefícios programáveis, aposentadorias, né, na sua grande maioria, e a gente tem os não programáveis, como por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, né, que hoje é a benefício por incapacidade permanente ou pensão por morte. Por que se chama não programável? Porque o fato gerador desses benefícios, ou seja, o que dá direito, né, um dos requisitos, mas o principal, não é algo que o segurado se programa. Afinal, ninguém se programa para ficar doente, ninguém se programa para eventualmente pensar numa pensão por morte para dependente. Então, são benefícios não programáveis. Trago esses exemplos que são os mais comuns. Então, qual foi a alteração? Se esse recolhimento em atraso for posterior à perda da qualidade de segurado, vai contar como tempo de contribuição. Porém, esta contribuição ela vai ter que ser regularizada antes de fazer a solicitação do benefício. Ou seja, se a gente pega, por exemplo, um segurado que, com o pagamento das contribuições em atraso, hoje ele fecharia os requisitos para se aposentar, né? O que ele vai ter que fazer? Primeiro, ele vai ter que fazer de fato o pagamento dessas contribuições em atraso e só depois
que vai poder pensar na aposentadoria e só depois que começa a surtir os efeitos financeiros, tá? Então, essas alterações, pessoal, traz um impacto bem significativo. Hoje, o que a gente tem? Hoje, nas decisões atuais, aqui, dezembro de 2021, judicialmente, os juízes, tribunais, têm reconhecido essas contribuições pagas em atraso para essas regras: direito adquirido, pedágio de 50%, pedágio de 100%. Porém, a gente não sabe se o entendimento pode começar a vir diferente. A gente sempre tem, em praticamente toda a matéria, né, a gente tem uma certa divergência entre o que é aplicado no INSS e o que é aplicado na via judicial. Porém, essa alteração foi bem significativa e bem recente. E é isso que faz com que a gente não tenha uma previsibilidade futura de como será nos próximos anos. Hoje, essa possibilidade não é aceita no INSS, mas judicialmente tem sido aceita. Mas ainda assim, a gente está falando de um risco. Um risco de fazer o pagamento e não ser computado para essas regras, se esse for o caso. Então, muito cuidado na hora de pensar em fazer contribuição em atraso, tá? Neste momento, não é recomendado que sejam feitos grandes pagamentos, porque eles podem significar nada para aposentadoria, né? Se for assim um valor muito alto calculado, não. Pagando esse valor X, um valor alto, vai poder se aposentar, por exemplo, na regra do pedágio de 100%. Não é o recomendado, tá? Se for um valor mais baixo, tem que analisar o risco, porque pode ser que não seja deferido. Mas ainda assim a gente tem uma certa esperança, por quê? Porque judicialmente as decisões têm sido favoráveis. Mas, novamente, essa portaria, por mais que o INSS já tivesse se manifestado anteriormente através de um comunicado, esse comunicado acabou sendo transformado em uma portaria. Agora, no dia 19 de novembro, então faz pouquíssimo tempo que isso está vigente. Então, a gente precisa entender, a partir de agora, como vai se dar, né? Qual vai ser o comportamento na esfera judicial? Se de fato as decisões vão continuar reconhecendo, e aí, se as decisões continuarem reconhecendo, com certeza o INSS vai começar a recorrer em todos esses processos e a gente pode até eventualmente aí ter um tema que pode ficar paralisado aguardando o julgamento de uma instância superior, né? Porque isso pode acontecer. Mas a gente não sabe como isso vai ficar. Então, se você ou algum colega, algum familiar tem em mente, vou pagar a contribuição em atraso ou não, procure um especialista de confiança para, primeiro, antes de tudo, analisar se é possível ou não, qual vai ser o valor, tá? E identificar se vale a pena fazer o pagamento, se vale a pena correr o risco, né? Vamos por esse caminho, se vale a pena correr o risco. Porque, às vezes, o segurado acha que vai pagar em atraso e vai antecipar muito a aposentadoria, e não vai. Ou acha que vai pagar em atraso e vai melhorar muito. Eu já ouvi uma vez um segurado falando, mas é que hoje a minha média é boa. Então, se eu pagar lá de trás, eu vou estar colocando salários altos. Só que isso não acontece, tá? Porque, em termos técnicos, né? Existe uma coisa chamada desindexação. O que é isso? A ideia é que a média atual, ela não tenha uma alteração significativa com o pagamento das contribuições em atraso. Então, qual que é o caminho? Primeiro se calcula essa média e vê quanto que vai ser o valor de cada mês. E aí, esses salários que foram lá inseridos lá há 20 anos atrás, eles precisam ser atualizados, só que da forma inversa. Por quê? A gente está trazendo um valor de hoje lá para trás. Diferente do que acontece na hora que você vai fazer o cálculo do salário de benefício, que a gente está pegando uma remuneração lá de trás e na hora de fazer o cálculo hoje, a gente tem que atualizar, porque a gente sabe que o dinheiro lá de trás não é o mesmo que o de hoje em dia. E quando tem essa contribuição em atraso, o processo é o inverso. Então, a gente atualiza inversamente, para que o valor atual
ele fique compatível com o que ele significava naquela época. E é por isso que, quando faz pagamento em atraso, não tem tanta interferência na média do segurado. Então, achar que vai elevar a média, né? Às vezes é uma ilusão. O que pode elevar e vai elevar é no caso de um coeficiente, já que, como vocês sabem, vocês que acompanham aqui, eu tenho certeza que já sabem de cor que o cálculo de aposentadoria, agora com a reforma da Previdência, ele leva em consideração quanto tempo de trabalho o homem ou a mulher tem. Então, às vezes, pode ser uma estratégia. Paga um período em atraso para aumentar o tempo e ganhar um pouco mais de coeficiente. Pode ser. Mas, novamente, quem vai conseguir orientá-los da melhor forma é um advogado especialista da confiança de vocês. Porque cada caso é um caso. Sempre lembrem disso, tá bom? Vamos então aqui para as dúvidas. Muito obrigado pela sua companhia. Se você quiser saber mais sobre este assunto, a live ficou salva na íntegra no nosso canal. E já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para acompanhar todos os conteúdos que compartilhamos por aqui. E fique à vontade também para enviar sugestões de temas aqui ou em nossas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram.